Olá, paz do Senhor, boa noite, boa tarde, bom dia para quem me assistir de dia, para quem me assistir à noite, para quem me assistir à tarde. Deus te abençoe, a paz do Senhor, a paz soberana, a paz universal de Cristo. Aleluia! Bem, hoje estamos dando início ao primeiro programa Toque J, debate com o pastor Kimura. Aleluia! Sobre temas que intrigam as igrejas, temas que distorcem a palavra de Deus, sobre temas que dão proporções a heresias, fazem resistência a heresias e não a verdade bíblica. Por exemplo, o tema de hoje, o nosso primeiro tema, será que Jesus Cristo de Nazaré morreu por mim e por você, por amor ou morreu por obediência? Esse é o tema. E hoje eu vou ter um grande homem de Deus aqui comigo, um discípulo que Deus me deu e que começa esse programa comigo, que vai estrear esse programa juntamente comigo, o pastor Marcelo. Hoje nós daremos início à devastação da mentira causada por aqueles que não leem a Bíblia, porque a palavra de Deus diz: o meu povo está morrendo, porque lhe falta o conhecimento. Deus abençoe, eu sou o pastor Kimura e estou aqui para te ajudar, para te convencer que a Bíblia sempre foi e será o livro de Deus. Olá, paz do Senhor. Eu sou o pastor Kimura, pastor da Comunidade Apostólica de Atos e Missões. E este aqui vai se apresentar. É o meu discípulo. Aleluia. Paz do Senhor, meu nome é pastor Marcelo, da Igreja de Atos. Sou discípulo do pastor Kimura. Estamos aqui hoje para um debate, sobre um tema. Aleluia. Cristo morreu por amor ou morreu por obediência? Glória a Deus. Aleluia. Bem, pastor Marcelo, diga aí, nesse debate, é claro que aqui é um debate de amizade de dois amigos, de dois pastores, pai e filho, que travam um caminho, uma batalha do mesmo lado, do mesmo exército. Então, aqui não tem diferença, aqui não tem polêmica. O que a gente está retratando aqui, está passando para vocês aqui, não é uma brincadeira, é uma coisa séria. Porém, vem de uma polêmica, vem de uma heresia que os povos, por falta de entendimento, ficam falando. Isso não está na Bíblia, isso não procede biblicamente. Então nós aqui estamos, dois amigos, fazendo um debate para que você entenda. E vamos usar a palavra de Deus para tirar toda escuridade, para clarear, para dar luz e sabedoria, dar entendimento a você que nos assiste. Deus abençoe. Aleluia. Vamos lá, pastor Marcelo. O senhor que veio com a tese que Jesus, defendendo a tese de que Jesus morreu por amor a nós, e eu defendo a tese que ele morreu por obediência. Então vamos dar início a esse debate. Não, pastor, porque o tema que nós estamos abordando se prega em muitas igrejas, muitos pregadores pregam isso, que Jesus ele morreu por amor. E se você ler a passagem bíblica, o que eu vou estar defendendo hoje é porque Jesus ele é o Messias esperado. E no Novo Testamento que se retrata a vinda de Jesus, que é a promessa da vinda do Messias. Então eu defendo essa tese que Jesus, ele por isso deve ter vindo por amor. Ah, legal, bacana. Então, por que eu defendo a tese de que ele não morreu por amor? Ele morreu sim por obediência. Porque a palavra de Deus deixa bem clara, e eu vou mostrar isso na palavra, a palavra de Deus deixa bem claro que Jesus Cristo ele tinha que cumprir as promessas. Então, quem ama, quem vem por amor, ele não vem cumprir uma missão
missão, ele vem amar. Amar independente do que você tem que fazer. Às vezes você quebra a sua regra por amor. Jesus Cristo não quebrou a lei, Jesus Cristo não quebrou a promessa e Jesus Cristo não quebrou regra nenhuma por amor. Porque ele não veio pelo amor dele. Ele não veio por paixão, ele não veio com vínculo de amor, propriamente da pessoa de Jesus. Ele não veio, ele veio cumprir, ele veio prestar uma obediência para cumprir todas as promessas. Então, esse fato de Isaías ter sido profeta messiânico, eu acredito, como muitos outros teólogos, ele é o primeiro evangelho. Ele é o primeiro evangelista da Bíblia porque ele prega todos os fatos que se encerram no Evangelho de Cristo, nos 4 Evangelhos de Cristo, em Mateus, Marcos, Lucas e João. Então ele prega tudo que se encerra ali, tudo que se encerrou ali, tudo que aconteceu, tudo que se fatalizou ali. Então, Isaías, ele deixa bem claro que Jesus Cristo iria vir cumprir a promessa. Então, por isso, eu defendo que ele não veio por amor, ele veio por obediência. Sabe por quê? Porque às vezes, por amor, um filho faz rebeldia, cria um espírito de rebeldia e sai da casa do seu pai e da sua mãe antes da hora e vai se unir com uma mulher ou com um homem, com um rapaz, com uma moça, para fora da obediência dos pais. Os pais não querem, mas ele, por amor, ele fugiu e tomou essa atitude. E Jesus Cristo, hora nenhuma, ele entra na rebeldia. Ele continua sempre obedecendo. Então, assim como o senhor tocou no profeta messiânico, né, o maior profeta, nós podemos dizer que profetizou sobre que uma virgem daria luz a um filho, né? Ele foi aquele que disse que Deus daria um sinal. Então, como o senhor abordou, tem Isaías 53, como nós podemos abrir aqui, Isaías 53. Como eu estava dizendo, Isaías 53 diz assim que no versículo 5, diz assim: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, pelo esse tema, eu acredito que não teria como, né, Jesus, como filho unigênito de Deus, ter vindo à terra e se sujeitado a tudo como homem, passado por sofrimentos, né, cansaço, sede, fome, se ter submetido, ter baixado o nível, ele sendo como filho de Deus, como Deus, morrer por nós sem ter sido por amor, por passar por tudo isso, né, como ele foi um cordeiro mudo, né, levado ao matador. Então eu defendo essa tese que Jesus ele morreu por amor, porque não tinha como fazer tamanho sacrilégio se não fosse por amor. Não teria um outro sentido maior se não fosse o amor. Bacana esse pensamento. Mas eu continuo firme no pensamento, na certeza de que ele veio por obediência. Por quê? Porque quem ama e quem quer demonstrar esse amor, ele tenta atrair a atenção. Quem passa a amar tenta chamar a atenção da pessoa, tenta atrair a pessoa para esse amor, chama a atenção, cria uma estratégia para que as pessoas comecem a prestar atenção na pessoa, nele, né? Então aqui mesmo, Isaías 53, no versículo 3, fala assim: era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não
fizemos dele caso algum. Então, ele veio realmente para pagar um preço. É claro, a gente vai chegar lá na frente, em Filipenses, vamos falar desse preço, mas ele veio para dar todo o seu sangue, como a Bíblia fala. Ele veio para pagar as nossas vidas e comprar as nossas vidas, como a Bíblia diz, por alto preço. E preço de cruz, a Bíblia fala. Então, mas ele não veio me fazer seduzido. Ele não veio me seduzir com o seu amor. Ele não veio chamar a minha atenção. Ele não criou expectativas em mim. Nossa, esse Cristo me ama. Não, ele veio espelhar o que nós temos que ser para Deus. Nós temos que ser para Deus assim. É fato, o primeiro e o segundo mandamento que substituíram os 10. E fazendo esses dois, Jesus Cristo fala que nós cumprimos os 10. Então, está lá o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Está o segundo mandamento, amar o próximo como a ti mesmo. Se cumprires esses dois mandamentos, vós cumprireis os 10. Ele diz isso. Então, o que isso me faz entender? Esse amor que ele dá aos homens, o amor de Deus é o ágape, é o sumo, é o supra-amor, é aquele amor que ser humano nenhum corresponderia à altura. Porém, o amor de Jesus Cristo como homem, ele nos ensina a amar o próximo, é com o amor que eu me amo. E qual é o ser humano que se põe à frente à cruz, à morte, para morrer por aqueles que ele não conhece? Então, Jesus Cristo ali, ele não falou que o amor dele, o amor de homem pelo homem, é um amor que vai chegar à morte, que vai dar a sua vida à morte por qualquer um. Jesus Cristo não falou, não citou o amor que se poria no cativeiro, no abatedouro. Não, ele está falando, ameis o próximo como tu ama a ti mesmo. Agora, o amor de Deus é o primeiro. Amai a Deus em primeiro lugar, sobre todas as coisas. Ele deixa bem claro assim. Então ele faz uma diferença entre o amor de Deus e o amor do homem. Ele faz uma diferença. Ele mostra ali que tem uma diferença. E ele não veio ele veio nos ensinar. Ele não veio, é claro que ele nos surpreendeu. Porém, Jesus Cristo, mais uma vez eu digo, ele não se fantasiou para percebermos, para nós venhamos vir a percebê-lo. Não, ele não se fantasiou. Ele usou os seus dons, o seu chamado e a sua obediência. Ele usou isso para que a multidões o seguisse. Porque a própria palavra diz que ele era desprezado entre os homens, como homem. O senhor me diz sobre João Batista, quando ele diz que Jesus, ele é o noivo, né, que veio buscar sua noiva. E quando referia a João Batista, tu és o Cristo, tu és Elias, e João Batista dizia que não. Ele diz assim, eu sou primo dele, né? Eu sou o amigo que veio ver o encontro do noivo com a noiva. Então isso que está como está em Lucas, que João Batista refere sobre isso me traz entender o quê? Que Jesus veio buscar a sua noiva. Então não tem um amor, né, como de um homem para uma mulher. E ele mesmo se refere numa das cartas de Paulo, que como Paulo se refere a ele, dizendo que assim como o homem deve amar a sua mulher, assim como Jesus amou a igreja. Exatamente. Então eu acredito que ele veio por amor, né? E como João Batista também disse sobre isso. Exatamente. Muito bacana. Muito bacana essa tua visão. Porém, está no lugar e no tempo errado. Porque quando João Batista fala que ele veio para ver aquele que buscaria a noiva, o noivo buscar a noiva, Jesus Cristo naquele tempo, ele não foi buscar noiva nenhuma. Ele foi selar um casamento. Ele foi falar com as famílias, olha, vou juntar a nossa família. Sua família
vai ser acertada com a família celestial, porque o Filho de Deus vai casar com a filha da família, ou seja, com a igreja. E a promessa do noivo vir buscar a noiva não está 2000 anos atrás, não está 1000 anos atrás, não está 5000 anos atrás. A promessa ainda não se cumpriu, porque Jesus Cristo ainda não veio buscar a noiva. Bem, nós vemos aqui em Mateus, capítulo 25. Muito bom fazer esse debate com você, pastor. Estou gostando muito. E como Jesus ele veio se reconciliar, né, nós com Deus, então... No verbo grego, Jesus Cristo veio fazer religare, que em português é religião. Um tema que a gente tem que discutir, religião. Religião não pode ser nunca visto como religião não é um dogma, um uso, um costume. Religião não é uma igreja, não é uma placa. Religião é uma escolha. Religião é a religação do homem com Deus. Não são dogmas, não são doutrinas. Religião, a verdadeira religião, é a que Jesus Cristo trouxe na cruz. A religação do homem com Deus. A religação que o homem perdeu com o pecado de Adão. Isso que Jesus Cristo veio trazer. Paulo explica isso muito bem. Paulo falando que por um homem, por um Adão, por um homem, entrou a morte, pelo outro entrou a graça. Então ali a graça é a religação. É o religare em grego, que em português é religião. Então religião não é dogma, não é usos, costumes, placas, credo, não. É uma religação do homem com Deus. É por isso que eu acredito na questão do amor, porque quando Adão ele peca, ele é destituído da glória de Deus. Isso vem em Romanos, Paulo ele diz que todos somos destituídos da glória de Deus, tanto troianos como judeus, toda a humanidade. Então Jesus, como o segundo Adão, né, como em Adão entrou a morte, né, através do pecado entrou a morte, então Jesus através da morte nos trouxe vida. E ele diz em João 10:10, né, que o diabo veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para dar vida e vida em abundância. Então Jesus veio para nos trazer vida, porque nós estávamos debaixo da condenação da lei. Como a lei diz, para que nós não cobicemos, acabamos cobiçando. Então a lei nos condena. Só que hoje nós temos a graça, né? Como assim, João também diz que se nós pecarmos, nós temos um advogado junto ao Pai. Então Jesus ele é nosso intercessor, nosso mediador, é Ele que nos defende, é Ele que, quando morreu na cruz, Ele que rasgou o véu, né? Porque diz que o véu foi rasgado de cima para baixo, não de baixo para cima, né? E o véu é onde tinha a Arca da Aliança, onde estava a presença de Deus. Um homem só entrava, o sumo sacerdote, uma vez no ano, e ali ele sentia a presença de Deus. Hoje, todos nós podemos receber o Espírito de Deus através de Jesus Cristo, quando ele fala que ele vai para o Pai, mas eu não deixarei órfão, enviarei o Espírito Consolador. Então não existe dádiva maior do que receber o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Então, se é defendido a tese do amor, por isso, porque Deus, Ele é amor. E tudo que Deus faz a nós é com o seu amor. Amém. Então Ele veio reconciliar a aliança do homem com Ele. Exatamente. Jesus Cristo veio reconciliar de fato a aliança do homem com o amor de Deus. Legal. Vamos deixar claro isso. Jesus Cristo não veio reconciliar a aliança de Jesus, do amor de Jesus com o homem. Não. Estamos falando de Jesus Cristo, carne, do verbo que se fez carne e habitou no meio de nós, para que por ele nós víssemos a glória de Deus. Então, a gente tem que deixar claro essa separação. A palavra de Deus deixa clara que Jesus Cristo é Deus. Porém, quando se fez carne, ele veio como homem. Ele sentiu fome, frio, sede, calor. Então, ele sentiu dor. Então, Jesus Cristo veio ser homem, padecer como homem, ser afligido como homem. Então, é para deixar claro que ele veio ligar uma aliança de amor de Deus com o homem, que o homem quebrou. Então, aqui em Mateus 25, o senhor tinha falado da noiva, né? Antes de expressar aí essa parte
o amor. Versículo em diante, a palavra de Deus fala assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas lâmpadas, em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele, respondendo, disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém? Então essa parábola aqui das 10 virgens, as virgens prudentes e as virgens loucas, deixa bem claro que o Filho do Homem é a expressão na Bíblia. O Filho do Homem é a aparição de Jesus Cristo ali na palavra. Então, o Filho do Homem é Jesus. Então aqui está falando o seguinte: se ele veio por amor, ele não ia olhar quem. Ou seja, as virgens loucas também poderiam ser reconhecidas dele. Mas não, ele deixou bem claro que no reino dos céus, só a cruz, eu quero que você entenda que a cruz é a chave para o reino dos céus. E se a sua vida estiver na cruz, prudentemente como uma dessas virgens, você entrará no reino dos céus. Porém, se você gastar o seu azeite e ficar com a sua botija vazia, sem a presença de Deus, sem o caminho de Cristo, sem estar seguindo no caminho de Cristo, sem fazer a sua vontade, sem se preparar para o retorno deste noivo, eu quero falar para você que está escrito na Bíblia, que ele não vai ter olhos para você, ele não vai te enxergar, ele não vai te conhecer, ele não vai te aceitar, porque você não terá a chave da porta do céu, chamada cruz. Não terá. E por isso, por esse fato, eu também compreendo que, vamos falar do amor. Há um filho rebelde e há um filho prudente. Está ali o pai e está ali a mãe. Ele ama mais a quem? O rebelde ou o prudente? A quem ele ama mais? Prudente. Não. Ele ama o rebelde, porque ele dá mais trabalho. E ele sabe que o rebelde vai se machucar mais, pode até morrer na frente do prudente, pode até causar um problema, até mesmo para o prudente. Então ele vai ter mais zelo, vai ter mais preocupação com aquele que está no estado de rebeldia, né? E nem por isso o quarto de um é melhor do que o outro. E nem por isso, quando os dois chegam, o pai fala: eu te conheço e não te conheço. Ah, eu não te conheço porque você é rebelde. Ou seja, ele tem um amparo do amor do pai, dos dois filhos, do rebelde
e do prudente. Então isso deixa claro que Jesus Cristo, o dono da chave do céu, o dono da chave da vida, ele não veio escolher por amor quem vai entrar no céu. Ele veio escolher por obediência, porque se a obediência dele for imitada, a minha aceitação no céu será reconhecida, será aceita. Então a palavra de Deus aqui, nessa parábola das prudentes, das virgens prudentes, deixa claro isso, como o Senhor mesmo falou aí, dizendo da noiva, que a noiva virá, que o noivo virá buscar sua noiva. Realmente, aqui um dos primeiros promessa de que Jesus Cristo vai voltar, e esse Jesus que voltará com uma aliança de noivo para as núpcias, para levar a noiva. Então ele vai vir pegar quem é a preparada, quem é a noiva que está preparada. Porque quem não estiver preparada para ser noiva é porque prostituiu o noivado. E quem prostitui o noivado deixa eu deixar isso bem claro. Se você prostituir o seu noivado, você não será aceito no altar do casamento. Não será aceito. A aliança não entra, a aliança de Cristo, do noivo, não entra no dedo da corrupção. Não entra. Ela entra até mesmo no dedo da ingenuidade, entra no dedo da justiça, da pessoa que está ali, até mesmo que não compreende, mas que obedece. Então, como o senhor está dizendo sobre essa parábola, ela não se refere ao tempo em que Jesus virá e sobre a vigilância dos crentes, né? Porque Jesus, quando ele vem à Terra, a Bíblia em si, do Velho Testamento, e ela se traduz, ela tem um objetivo em se focar na vinda de Jesus. Então, assim como em Gênesis, quando Adão peca e ali Deus atribui a cada um deles a consequência do pecado de cada um, se diz que na descendência de Eva viria um que calcaria a cabeça da serpente. Então, quando Jesus ele é prometido no Velho Testamento, no Novo Testamento se cumpre da vida de Cristo, né? Se refere que Deus ele trouxe o seu Filho para morrer por nós. Sim. Como João 3,16 diz que ele veio não para condenar o mundo, mas sim para salvá-lo. Então ele veio para os perdidos, ele veio para os 3,16 a 3,17. Veio para salvar o mundo, né? Trazer de volta o perdido, aquele que morreu, aquele que está perdido, aquele que ninguém dá mais valor, e para trazer para a vida eterna. Então hoje nós temos um acesso com Deus através de Jesus Cristo. Então, segundo a palavra do Senhor, ela nos refere que Jesus Cristo ele é o foco principal da palavra de Deus. Então, Jesus, quando ele vem à Terra, ele cura muitas pessoas, ele liberta muitos cativos, e quem acaba perseguindo ele são os próprios sacerdotes, os próprios levitas, as pessoas que conheciam a lei, conheciam a palavra de Deus. Quem devia ser noiva. Quem devia ser a noiva. Então ali quando Jesus Cristo ele traz a bem-aventurança, ele diz que vinde a mim os cansados, oprimidos, que eu os aliviarei, né? E o meu jugo ele não é pesado, o meu jugo é leve, né? E o meu fardo ele não é pesado, é leve, e o meu jugo é suave. Então quando Jesus ele se refere, vinde a mim, e aquele que tem sede, que eu farei jorrar neles rios de água viva, isso não expressa o amor de Jesus por nós? Não. Por quê? Presta bem atenção. A palavra de Deus era bem clara. Eu não posso confundir o amor com uma promessa. Porque se Deus faz assim, filho meu, eis que eu abro a porta da prosperidade para a sua vida. Ele está fazendo isso por amor? Quando ele diz, ele mesmo se refere como a porta, né? É aquele que entrar e sairá por mim e encontrará pastagem. Eu acredito que seja por amor. Não. Quando Deus cria uma promessa,
para um ser humano, para um sujeito, ali ele está criando naquele sujeito e esperando fé e credibilidade. Então ele não está fazendo nada por amor. Quando dá uma promessa, ele cria uma promessa, o Senhor espera que ele acredite, que ele tenha expectativa e credibilidade na palavra de Deus, e com isso aquele ser humano comece a ter fé e comece a exercê-la, né? Porque o Senhor é o nosso autoconsumador da nossa fé. E, portanto, quando chegamos à finalização daquela promessa, ou seja, no dia que aquela promessa aconteceu, foi consumada, consumou aquele... aconteceu a promessa. A promessa, ela virou fato. Então, a promessa virou fato. Ela se realizou. Ela se realizou por amor? Eu acredito que sim, porque Deus não gastaria promessa, a sua palavra, com aquele que ele não ama. Preste atenção, pastor. Deus não é Jesus. Nesse campo, nessa época que Jesus Cristo se fez carne, o Verbo se fez carne. E eu estou falando de promessa. Promessa ela não pode ser realizada por amor. Sabe por quê? Porque senão Jesus Cristo ia prometer para os dois ladrões da cruz a mesma coisa. Ele ia prometer: ainda hoje vocês dois estarão comigo no reino de meu Pai. Então as promessas seriam para aqueles que Promessa, preste bem atenção. Por que Moisés não entrou em Jerusalém, em Israel, em Canaã? Por que ele não entrou na terra prometida? Pela palavra do Senhor, porque ele ensinou perante todo o povo e isso o prejudicou. Porque quando Deus o manda que da pedra, né, fizesse jorrar água para que o povo bebesse, ele bateu com grande força, com ira, e quando ele desce do monte, eu também acredito, e quando ele desce e o povo está ali adorando aquele ouro, aquele bezerro de ouro que Arão fez para aquele povo, porque Moisés tardava em vir do monte, ele desce as duas tábuas a quem Deus havia escrito, passou 40 dias sem comer e sem beber no monte, e quando desce ele quebra as duas tábuas que Deus escreveu naquele bezerro. Então agiu com ira, agiu com raiva, né? Então ele não teve domínio próprio ali. Legal, bacana. Agora é interessante notar que nenhuma das vezes nessa resposta o senhor falou, porque houve desamor, houve amor. Não. Não falou a palavra amor. Na execução de Moisés, nas atitudes de Moisés. Moisés tinha uma promessa de entrar na terra prometida, mas ele não entrou. Então, isso me mostra, isso me ensina com clareza que a promessa não se cumpre por amor, se cumpre por obediência, por atitudes de obediência. Se eu obedeço o que Deus falou, porque as promessas de Deus, as primeiras promessas de Deus foram geradas de acordo com a obediência do povo. Se atentamente fizer a minha vontade, ler a minha palavra, cumprir os meus estatutos, os meus mandamentos, eu vos prosperarei. Então Deus ali, ele não está fazendo um joguinho, porque Deus não desperdiça as promessas dele para qualquer um. Então ele não procura o amor dele na pessoa, porque, como a gente falou aqui no início, o amor de Deus é um amor de sumo valor. É um amor de sumo valor. Ser humano nenhum tem a capacidade de encontrar dentro de si esse amor para dar a alguém. Esse amor não. Nós temos o amor filios, o amor céu dos céus, que são o amor encontrado no grego, que é de pai para filho, de mãe para filho, e de homem para mulher, de mulher para homem. Né? Os amores que os seres humanos estão capacitados. Agora, o amor de Deus, o sumo amor, é o ágape, é o amor perfeito, é o amor fiel, é o amor que não é corrompido. Então, Deus não age por promessa com esse amor. Por quê? Porque senão iria frustrar o amor de Deus. Porque tem crente que fala também um tema muito polêmico.
Quem tem promessa não morre. Moisés morreu tendo promessa. Moisés morreu antes que se cumprisse a promessa dele. Quantos homens da Bíblia morreram antes de se cumprir a promessa de Deus na vida deles? Por causa que lhe faltou obediência. Só um na Bíblia realizou toda a promessa, morreu, ressuscitou, e 40 dias ele ascendeu ao céu. Então, ele ascendeu ao céu. Então, o que acontece? Jesus. E por obediência, ele cumpriu todas as promessas. Então, o amor de Deus seria um amor manipulador se pegasse um pecador injusto e transformasse os dois em Cordeiro Santo sem que houvesse obediência. Porque eu só entro para a restauração de Cristo se eu quiser, se eu escolher, se eu obedecer os mandamentos de Deus, se eu obedecer os estatutos de Deus. Porque existe todo um estatuto para que eu chegue no altar, para que eu chegue na cruz, para que eu carregue a minha cruz. Jesus Cristo fala que a ordem dele é para negar a si mesmo, para carregar, tomar a sua cruz e vinde após mim. E ele faz uma pergunta: se queres vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e vinde após mim. Então Jesus Cristo, ele manda você fazer uma escolha. E a escolha não é por amor. Você não escolhe ser pastor. Você não escolhe ser missionário. Ah, eu amo o mundo, eu vou ser missionário. Quem te escolhe, está escrito na palavra, é o próprio Jesus, é o próprio Deus. A partir do verbo se fazer carne, Deus não escolheu mais nada. Por quê? Porque agora a responsabilidade é de Cristo. Foi Cristo que veio pagar pelas nossas vidas. Foi Cristo que veio pagar. Foi Cristo que veio nos comprar com alto preço. Então ele veio realizar sobre a vida dele o que nós não fizemos pela nossa vida. Então ele fez por nós o que ninguém mais fez. E não fez por amor. Ele fez por obediência, porque ele veio cumprir. Sim. Ei, pastor, é o que a defesa do Senhor, que Jesus morreu por obediência, para nós pastores, para nós como homens, como mulheres, deixa esclarecer que ele só morreu por amor a Deus e obediência a Deus. Se ele tivesse a escolha, né, de não morrer por nós, como o senhor disse, por obediência, porque Deus o mandou, ele então quer dizer que ele não teria morrido. Porque nós acreditamos, quando nós pregamos que Jesus morreu por amor, que Jesus seja mais profundo e mais clara expressão do amor de Deus. Então, Jesus Cristo, quando ele vem à Terra, você vê que os coxos, os cegos, os mudos, os surdos, as pessoas endemoniadas, Jesus olhava com íntima compaixão. Jesus libertava e dizia: vai, não peques mais. Como tem aquela mulher adúltera que jogam ela perante Jesus, e Jesus ali, né, eles falando: Jesus, essa mulher foi pega em adultério, então a lei de Moisés diz que ela deve morrer apedrejada. E ali Jesus escrevendo, né, ele diz: aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra. Então você acredita que ali, eu acredito que Jesus amou aquela mulher, e ele disse para ela: nem tanto eu te condeno, tá com uma pedra em você. Então ali Jesus fala para ela: vai, não peques mais. Então eu acredito que Jesus veio para pagar por nós a sentença, porque nós somos como réu, né, perante Deus, que Deus é o juiz, e perante Deus nós somos réu, porque o diabo ele nos acusa, porque a força do pecado é a lei. Então, a partir do momento que nós passamos a pecar, e como você acredita, né, que antes da vinda de Jesus, se você ler ali no Levíticos, depois que foi instituído o sacerdócio, depois que foi instituído as cerimônias rituais, você vê que o pecado, o homem quando pecava, ele passava o pecado dele para um animal, para um bode, para uma ovelha, né? E sacrificava. Então, da mesma maneira com Jesus, a condenação da lei, né? Na cruz, eu acredito que a condenação da lei, a opressão do pecado e toda a acusação do diabo, foi morta ali. Dá uma pausa. Vamos pegar a instituição ali em Levítico, do pecado, passando o pecado do homem para o animal, e a crucificação de Cristo. Certo?
o animal tinha a obrigação de te amar para entregar pela imolação dele, o sacrifício dele a Deus. Ele tinha a obrigação de te amar, mas ele ia como cordeiro mudo. Ele ia calado, ele não reclamava, ele não falava, pera aí, para aí. Assim Jesus Cristo foi para o matadouro, como cordeiro mudo. Né? Como cordeiro mudo. Ele não reclamou as nossas transgressões, nem a sua dor. Ele não reclamou. Então ele veio pagar, ele veio ser sacrificado pelos nossos pecados. Nossos pecados foram imputados a ele, como foi instituído por Deus ao sacerdócio humano, para assim fazer com os animais. O homem pecou, ele pega um animal, oferta a Deus, imola aquele animal, faz ali o sacrifício da expiação, e assim cria-se eu esqueci agora a palavra que fala ali do ato do sacrifício, de matar o animal. Imolação. É outro nome. Holocausto. Holocausto. O holocausto, que ali é a matança dos animais, né? Quando são muitos animais. Então, cria-se... Sacrifício diário. Exatamente. Cria-se ali um vínculo com Deus, mas não tem amor. Que amor? Matar um animal, o animal tem alguma obrigação de te amar? Quem está no altar sendo sacrificado tem obrigação de amar o homem que está passando o pecado para ele? Tem? Não. Assim Jesus Cristo foi para a cruz, sem obrigação de te amar, mas ele veio com uma obrigação de ser servo, de servir e obedecer a Deus. Entendeu? Sim. Entendeu que desde o princípio isso era a regra de Deus. Então Deus enviou Jesus, lá depois dos 400 anos que Deus não falou com o homem, depois daqueles 400 anos que Deus ficou calado, mudo, e só começou a falar com o homem através de João Batista para consertar o caminho de Deus, de Jesus, através de João Batista e Cristo. Então ali, a referência amor, ela é apagada para a cruz, para o sacrifício. Porque o amor sob sangue não é amor. O amor por expiação de sangue, por sacrifício, não é amor. Agora, o ato que Jesus Cristo fez, sim, foi de extrema obediência. Agora, existiu ali uma regra de amor. Existiu ali um amor na cruz. Existiu um amor na crucificação. Qual foi esse amor? O senhor mesmo falou aí que, naquela hora, o senhor disse assim, que Jesus Cristo, ele veio para os cativos, para os cansados, vinde a mim, e eu vos aliviarei. Quem não veio a Jesus, Jesus não tem obrigação. Eu morri por aqueles que, vamos botar assim, eu morri na cruz, comprei a vida de todos e paguei o pecado de todos. Agora, o meu benefício, que é a vida eterna, é somente na vida daqueles que vierem para mim, aqueles que ouvirem o meu chamado. Entende assim? Sim. O senhor entende assim. Então, vamos lá em João, capítulo 15. Olha que maravilha que a palavra de Deus deixa clara. Eu estou gostando muito desse debate. Estamos aqui com a... Ela só aparece a voz porque ela não gosta de aparecer na TV, não gosta de aparecer na câmera, mas estamos aqui com a dona do site, www.umbrindiubatuba.com.br. Esse site é onde tem a nossa TV, TV Linha Viva, Web TV Linha Viva, e a nossa rádio, Rádio Petrus Line. Você vai ouvir louvores 24 horas por dia sem parar. E das 11 às 13 horas da tarde, tem lá o programa do pastor Kimura, programa Atos de Amor. É um programa maravilhoso, é um programa que eu estou bem juntinho de você. Eu ouço os seus pedidos, eu recebo os seus pedidos de oração, recebo os seus pedidos de louvor e passo para quem você oferece.
Estamos ali, estamos aí. Aleluia, www.umbrindeubatuba.com.br. Esse site, ele foi criado por Deus e entregue a uma mulher de Deus. E aí, Denis, você está gostando? Satisfeitíssima com o debate aí. Aleluia! A palavra de Deus é sempre bem-vinda. Quero agradecer os dois servos de Deus aí abençoados. Glória a Deus. Deus abençoe aí o debate em nome de Jesus. Aleluia! Então vamos lá. Abre aí a Bíblia aí, você está aí, está em casa, em João capítulo 15. Aleluia! Pastor, antes de eu ler, é bom deixar claro, porque tem muitas pessoas que pensam que sendo boas na terra, sendo pessoas que ajudam o próximo, mas não tem Jesus Cristo, né? não busca, não cumpre com a palavra de Deus, muitas dessas pessoas pensam que vai para o céu fazendo assim, mas a salvação ela vem de confessar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e crer de coração, que aí nós adquirimos a salvação. Verdade. Porque para o homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Vamos lá no versículo 16 aqui de João 15. A palavra de Deus é maravilhosa. Aleluia. A palavra de Deus começa assim: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeeis, para que vades e dei frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Amém? Então aqui mostra que Jesus Cristo nos escolheu e nos deu uma ordem. E essa ordem aqui, ele fala no 17, ele já começa: isso vos mando, que vós ameis uns aos outros. Então ele dá uma ordem de amor. Vamos amar uns aos outros. Porém, preste bem atenção. Jesus Cristo, aqui, ele não cria um preconceito, mas ele cria um conceito. Qual é o conceito? Quem é digno ao meu amor? Quem é digno ao meu amor? Quem é digno do meu amor? Quem é digno da minha confiança? Quem é digno de entrar na minha casa? Quem é digno de, sem mim, pedir alguma coisa ao meu Pai no meu nome, sem eu estar presente? Porque é o que ele diz aqui. Tudo que pedires a meu Pai em meu nome, eu vos concederei, eu vos darei. Então ele não abre um preconceito, ele abre um conceito. Qual é o conceito? Só pega o diploma na faculdade quem fizer o curso e passar. Só se realiza um evento se você fizer o evento. Só se assina no livro de presença se você for no local. Então Jesus Cristo cria um conceito, e não é um conceito alternativo. Não tem duas alternativas. É uma alternativa só, é reto, é um conceito. Bem, eu sou Cristo, e você só vai permanecer comigo e no meu amor se você for digno do meu amor, for digno de andar comigo. Ou seja, andar dentro dos meus conceitos,
dentro dos meus estatutos, dentro da minha vontade. Aí ele fala, vinde a mim, os que estão cansados, que eu vos aliviarei, porque o meu fardo é leve. E o meu jugo é suave. Mas ele tem um jugo, porque ele tem um conceito. Ele não tem um preconceito. Entra negro, com Jesus Cristo anda negro, entra negro no céu, entra branco, entra amarelo, entra pardo, entra pobre, entra rico, entra milionário, entra miserável. Entra, no céu entra, porém todos esses têm que andar conforme dita as regras do conceito de Cristo, porque a casa dele é dele, não é minha, não é sua, não é do pastor Marcelo, não é do doente, não é do miserável, não é do pobre, não é do rico, é dele. A casa de Deus é de Deus. Então, para entrar naquela casa, ainda mais por um alto preço sendo pago, a pessoa tem que ser digna. A palavra de Deus também em João, capítulo 16, né, que fala sobre Jesus morrer pelo seu amigo. 15 e 13. 15 e 13. É aqui mesmo. Fala assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Olha aí. Então houve um amor na cruz. É claro que houve, mas não foi por todos. Foi apenas por aqueles que se tornaram amigos de Cristo. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Ele deu a vida ali por amor pelos seus amigos. Porém, então, continuando, em 14 fala assim: vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Então eu estou falando aqui, ainda estou falando, do conceito de Cristo. Então a morte de cruz não foi por amor, foi por obediência, separação e escolha. Jesus Cristo escolheu, foi atrás dele, ganhou o amor, salvação e céu. Não foi atrás dele, não ganha nada, ou seja, não ganha o amor, não ganha a salvação, não ganha o céu. Porque o amor de Deus é perfeito e fiel, como diz em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, por todo aquele que crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira, e ele pegou o Filho dele, o unigênito dele, o Filho único, o primeiro e único Filho dele, e lançou esse Filho na terra para padecer, para morrer por nós. Nossa, é muito forte. Então, porém, não foi para todos. Foi para todos sim, que creem, que passassem a crer nele. Não iriam perecer, iriam ganhar a vida eterna. Mas não foi bem assim. Não é pelo amor que nós ganhamos de Jesus a morte na cruz e a sua ressurreição. É pela obediência. Porque aqui também, no capítulo 8 de João, só para a gente eu terminar essa linha de raciocínio. Capítulo 8 de João, aqui perto do verso 30, vamos começar aqui no 27. O 27 fala assim, 28. Disse-lhe, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou, e que aquele que me ensinou será comigo. O Pai não me tem deixado, só porque eu faço sempre o que lhe agrada. Olha aí. Olha, mais uma vez Jesus Cristo falando que é obediente. E que nada do que ele está fazendo é dele.
e sim do que o pai dele mandou ele fazer. Então ele não, mais uma vez a palavra de Deus deixa clara que tudo que Jesus Cristo veio cumprir, foi que o pai mandou, determinou pelas promessas, vai lá e cumpre. É necessário que tu morra pelaquela nação, pelaquele planeta, pelaquele povo, pelos homens. É necessário que você morra para que venha encher o nosso céu. Então, Jesus Cristo deixa claro que nada que ele faz é por ele, e sim pela vontade de Deus. E que Deus está sempre com ele, porque ele o agrada, porque ele faz tudo que Deus o manda. Então, mais uma vez, a palavra deixa clara que Jesus Cristo morreu por obediência. Então, como assim o senhor falou, Jesus foi enviado por Deus, né? Deus o mandou como servo para morrer por nós. E o amor de Jesus foi pelo seu Pai em cumprir a obediência. E os seus amigos. E pelos seus amigos. Aqueles que escolheram ele, Jesus, eu vou padecer contigo. Então, assim, pode dizer que a Santa Ceia, ela é, como Jesus, né, mesmo aquele que não come do meu corpo e não bebe do meu sangue, não é digno de mim. Então, aquele que não participa da Santa Ceia é a comunhão com Jesus. Então, o favor imerecido acabou sendo para todos, mas só que o amor de Cristo são para aqueles que o aceitam e escolhem viver uma vida com ele. Exatamente. Outra coisa que o senhor falou aí no início, agora eu vou completar. Tem muita gente que acha que comunhão com Cristo é amar o próximo, é dar um doce para uma criança, é dar uma comida para uma... Não. O nome disso daí é oferta reino. É oferta para o reino. São as ofertas que Jesus Cristo deixou estabelecidas aqui na terra, chamada de oferta reino. Qual é a oferta de reino? Estive preso, não fosse me visitar, estive doente, não me consolaste, tive fome, não me deste o que comer, estive cedo, não me deste beber, estive com frio e não me cobriste, fui andarilho e não me recebeste, viúva, o órfão, o miserável, o pobre. Então essas são ofertas de reino, não são ofertas de amor, é oferta de reino, oferta de reino. Oferta de reino. E as pessoas confundem muito. A ceia não foi estabelecida por amor. A ceia foi estabelecida por aquilo que você faz por Raul Seixas, por aquilo que você até faz ou fez por Legião Urbana, Renato Russo, Elvis Presley, Michael Jackson. Tributo. Eles morreram e todo ano sai um CD de alguém, tributo fulano de tal. Aí você vai lá num cover, num show, aquilo você está fazendo uma aliança com o trabalho dele, com o legado que ele deixou na terra. A ceia, a comunhão com Cristo, é tributo. Por que é tributo? O que é tributo? Tributo é memorial. É eu fazer alguma coisa pela memória de alguém. Então, está estabelecido na ceia. Toda vez que comerdes desse pão, beberdes desse vinho, fazei-o em memória de mim. Então é tributo. O tributo é a aliança que você tem com Deus. E Jesus Cristo, enviado por Deus. Presta bem atenção. Jesus Cristo foi enviado por Deus para morrer por nós. Deus fez um tributo a nós. Ele deu o seu único filho para morrer por nós, para nos salvar. Para, por ele, nos tornar co-herdeiro do Pai. Somos herdeiros em Cristo Jesus. Então, amados, eu quero que você saiba que Jesus Cristo, ele não te olhou por amor, porque o amor não salva ninguém. O amor estabelece outras coisas na sua vida. O amor te dá valores. Jesus Cristo veio obedecer, para que plantasse em teu coração o amor de Deus. Sim, mas ele não fez nada na cruz para estabelecer um amor, por amor. Não, ele fez por obediência. Ele obedeceu ao Pai, ele sofreu, ele padeceu, ele morreu. Por obediência ao Pai, para nos salvar. Porque quem nos amou desde o princípio foi Deus. Quem amou o mundo, está bem claro, foi Deus. O senhor está entendendo, pastor? Eu quero deixar aqui mais uma referência para você. A palavra de Deus aqui em Mateus, capítulo 26, ela deixa bem claro
que não foi mesmo por amor que Jesus Cristo morreu na cruz. A palavra de Deus aqui fala assim, Jesus no Getsemane, é a epígrafe do texto. E a palavra fala assim, a palavra diz assim, vamos aqui no versículo 38. Então lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza, até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. 39. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu queira, mas como tu queres. Então aqui Jesus Cristo deixa claro, no verso 38, que ele estava triste com a morte que ele ia passar. Ele não queria morrer. Se ele quisesse morrer por amor, ele estava fazendo festa. Oh Deus, eu estou chegando no dia. Mas não. Ele estava triste aqui. Ele mostrou com clareza que ele estava triste. Ele não queria morrer. Ele não queria ser despedaçado. Sua pele ser despedaçada. De forma literal, Jesus Cristo não foi despedaçado, não foi mutilado. Ele foi dilacerado. Ele sofreu. Ele foi escarnecido. Ele apanhou de pau, ele foi apedrejado. Ele foi açoitado como um animal. Ele carregou uma cruz. Ele levou tapas. Ele levou chutes. E eu quero deixar mais uma coisa clara em Filipenses, capítulo 2. A palavra de Deus, ela diz assim, Filipenses capítulo 2, 8, a palavra de Deus fala assim, achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Está aí. Jesus Cristo morreu naquela cruz por obediência. O que o senhor acha agora, pastor Marcelo? Jesus morreu por amor ou por obediência? A morte de Cristo, ela veio pela obediência a Deus. E é um exemplo do amor pelo Pai, pelo seu Pai. Aleluia. E para exemplar nós temos que ser obediência até o fim, porque uma das primeiras promessas apocalípticas é aquele que chegar até o fim será coroado. Aleluia. Deus te abençoe. Pastor Marcelo, Deus te abençoe. Parabéns, muito obrigado por essa oportunidade de estar lecionando aqui para o povo, estar fazendo esse trabalho maravilhoso. Eu quero falar para você que esse rapaz aqui, há 5 anos atrás, ele não sabia abrir a Bíblia. Há 5 anos atrás, ele não sabia nem abrir a Bíblia. Ele não gostava nem de mim. Mas eu quero falar para você, por ler a palavra da verdade, hoje, a gente não fez uma mentira, a gente não fez uma brincadeira. Não, ele estudou todas as palavras que dão referência a esse debate, a tese que ele sustentou aqui, que Jesus Cristo morreu por amor. Tem muita gente sustentando mentiras. Mas a palavra é clara. A minha explicação pode não ter sido clara, mas tudo que eu li na Bíblia é verdade. E eu não me opunha a nada do que ele falou. Eu só esclareci. Ou seja, a palavra esclareceu. Hoje, eu tenho um homem do meu lado que é tão sábio quanto o pastor que me formou. Então eu quero falar para você, leia a palavra de Deus, pratique na sua vida, imite Jesus. Esse é o melhor ato. Não precisa você viver o entendimento que ele obedeceu até a morte. Esquece isso. Mas obedeça você até o fim dos teus dias. E você vai receber
a coroa da glória. Deus abençoe. Obrigado, pastor. Aleluia. Eu lembro da nossa igreja, aquele que lê a Bíblia não é enganado. Verdade. Glória a Deus. Quanto tempo isso aí?